Será mesmo que foi os corvos que alimentaram o profeta Elias na caverna? Nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre quem realmente levou o alimento para o profeta Elias, lá no livro de Reis, no capítulo 17. Essa é uma dúvida que eu recebi lá no nosso grupo do Telegram, então se você ainda não participa do Telegram, eu vou deixar aqui o link para vocês também participarem do grupo. E essa pergunta foi mandada lá no nosso grupo do Telegram. Quem que alimentou o profeta Elias? Foi realmente os corvos ou foram os árabes? E nesse vídeo a gente vai estudar sobre esse tema. É o seguinte, pessoal, antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, a gente precisa contextualizar. Ele aparece lá em 1º livro de Reis, no capítulo 17 e a partir do versículo 1. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco mais sobre a vida de Elias e eu vou ver se eu deixo para vocês aqui no card, ou aqui na descrição, um vídeo completo falando sobre a vida do profeta Elias. Porém, a gente só vai entender um pouco agora o contexto para a gente entender quem realmente levou o alimento para o profeta Elias, se foram os corvos ou se foram os árabes. Então vamos lá, ele aparece na história, ele profetiza para o rei Acabe, falando que não ia chover, e logo após isso a Bíblia fala que ele foge, e ele vai para uma caverna. E aí, pessoal, entra esse versículo que a gente vai tomar como base hoje nesse estudo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Olha que Deus fala: e há de ser que beberás do ribeiro de Querite, e o que eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Então o versículo base do estudo hoje é exatamente esse. Então Elias, ele foge para uma caverna, e a Bíblia fala que ali Deus ordenou que os corvos o alimentassem, que os corvos levassem alimento para Elias. A Bíblia fala que Elias, ele comia pelo menos 2 vezes por dia. Ele comia pão durante uma refeição e comia carne na outra refeição. E quem levava esse alimento para Elias, segundo a Bíblia, eram os corvos. Mas será mesmo que os corvos que levavam o alimento para Elias? Então hoje a gente vai decifrar junto aqui se foi os corvos ou se foi literalmente os árabes. Vamos lá, pessoal. Então o versículo base é 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, capítulo 17 e versículo 4. Só que antes da gente entrar nesse estudo, eu já gostaria de fazer algumas considerações. Não tem como a gente saber com exatidão, de uma forma concreta, quem realmente foi, se foi corvos ou se foram os árabes. Porém, a gente vai fazer uma interpretação aqui e tentar chegar no consenso junto, beleza? Vamos lá então. Por que gera muito essa dúvida, né? Qual que é a origem dessa dúvida? Por que as pessoas chegaram na conclusão que não poderia ser os corvos, mas sim que poderiam ser os árabes? E antes de a gente começar a entender esse assunto, eu preciso pontuar alguns pontos aqui que são muito importantes. Ficou até meio redundante, né? Pontuar alguns pontos, mas vamos lá. A gente precisa pontuar algumas coisas que são importantes. Primeiro ponto. A Bíblia, pessoal, originalmente falando, ela em si, nas primeiras versões dela, ela não tinha os sinais massoréticos. Para quem já estuda hebraico, está totalmente familiarizado com o que eu estou falando. Então a Bíblia, as primeiras Bíblias lá, quando escreveram em hebraico, elas não tinham os sinais que marcam, né, as vogais, os sinais massoréticos. Esses sinais massoréticos foram acrescentados depois de muito tempo pelos copistas, pela galerinha dos sinais massoréticos. E os sinais massoréticos em hebraico, que são aqueles pontos, né? Depois eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês aqui em algum lugar, para quem não conhece, né? Então esses sinais massoréticos, eles foram colocados à Bíblia depois de muito tempo. Para quê? Para que não se perdesse a pronúncia das palavras. Então, em hebraico a gente sabe que não tem vogal. Então, exemplo, em hebraico, aqui é uma aula bem rápida, viu, pessoal? Só para a gente entender aqui o conceito. Por exemplo, aqui em português, a gente escreve assim, ó, VC. VC a gente sabe que é você. Porém, em hebraico, pessoal, ó, aqui ficaria assim, ó, VC. Então, em hebraico não tem essas vogais. Então, o que acontece? Foram criados sinais massoréticos para entrar como vogais aqui, ó, para que eles não perdessem a pronúncia da palavra. Ponto final. Não vou mais prolongar nesse assunto. Quem é estudante de hebraico está familiarizado com isso. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O hebraico bíblico, o hebraico antigo, ele não tem os sinais massoréticos. O segundo ponto que a gente precisa entender, os sinais massoréticos foram acrescentados depois. Então na Bíblia original não tinha esses sinais e logo depois acrescentaram os sinais massoréticos. Beleza, vamos lá agora a gente ver qual que é a palavra em hebraico que está escrita ali em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. O versículo em hebraico eu vou deixar aqui para vocês, ó, vai estar aqui embaixo para vocês uma foto. E esse daqui é o versículo em hebraico. Aqui circulado em vermelho é onde aparece a palavra corvos em hebraico.
E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a palavra em hebraico que aparece lá na Bíblia, então, quando eu leio aqui, ó, corvos, é exatamente essa daqui, ó, Orvim. Orvim significa corvos. Só que lembra que eu falei que essa palavra aqui, pessoal, Orvim, significa corvos? Ela, sem os sinais massoréticos, ela pode significar o quê? Árabes. Então, ó, a gente tem a palavra aqui em hebraico, Orvim, essa é a palavra em hebraico. Só que lembra que eu falei que a Bíblia ela não tem os sinais massoréticos, as primeiras versões? Então a palavra fica exatamente dessa forma. Então a gente tem aqui, ó, Orvim, que é para corvos, e a gente tem a palavra Arabim, que é para árabes. Por isso que entra essa confusão, foram os árabes ou foram os corvos que alimentaram Elias? Não tem como a gente saber. Por quê? Ali na palavra original está exatamente dessa forma. É assim que está na Bíblia, na original. Porém, pessoal, os massoretas, quando foram colocar os sinais massoréticos depois, o que eles fizeram? Eles colocaram os sinais massoréticos, que são esses pontos. Então ficou aqui, ó, O com R, Orvim. Eles colocaram os sinais massoréticos. Porém, preste atenção, e se o massoreta tivesse feito isso daqui, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. Eu vou tirar os sinais massoréticos, é a mesma palavra. A palavra Orvim, então, é para corvos, e a palavra Aravim é para árabes. Essas duas palavras são idênticas, é a mesma palavra. Só que aí que fica legal. E se os massoretas tivessem colocado dessa forma aqui, ó, preste atenção. Aravim. Então, e se os massoretas tivessem feito dessa forma? Ao invés de pôr, vamos lá, ao invés de eles colocarem igual a gente colocou aqui, ó. Ao invés de eles colocarem esses três sinais massoréticos, que é Orvim, que é corvos, eles tivessem colocado esse sinal massorético aqui, ó. Ficaria, ó, Aravim. Aravim. Aravim significa árabes. Então essa que é a problemática. A gente não sabe se foram os árabes que levaram o alimento ou se foram os corvos. Por quê? No hebraico original a gente não tem esses sinais massoréticos. Então a palavra que a gente encontra lá é exatamente essa. E essa palavra aqui pode significar tanto árabes como corvos. Então se perguntasse Moisés, quem que foi que levou o alimento para o profeta Elias? A resposta é, eu não tenho uma resposta. Na Bíblia, os massoretas, depois de centenas de anos, eles acrescentaram e puseram, eles puseram exatamente Orvim. Porém, no hebraico original, a gente não tem os pontos massoréticos. Então a gente não sabe se foram os árabes ou se foram os corvos, beleza? Agora uma interpretação Moisés, né? Uma interpretação minha, como que eu vejo esse texto. Para mim, Moisés Figueiredo, foram os árabes, foram os beduínos que passavam ali com as carroças, fazendo negócio entre uma terra e outra. Inclusive eles passavam pelo Jordão, porque eles estavam no Jordão. Então para mim, Moisés Figueiredo, foram os árabes, os beduínos que passavam por ali. Então eles iam com as suas caravanas, eles pegavam, né, iam para negócio e passavam no Jordão. E quando eles iam para aquela caverna de Querite, eles deixavam o alimento para o profeta Elias, porque aí faz muito sentido, ó. E há de ser que beberás do ribeiro, que eu tenho ordenado aos árabes, aos beduínos, que te sustentem. Então, para mim, pessoal, Moisés Figueiredo, eu não estou tirando todo o mérito da Bíblia, toda a interpretação bíblica, não é isso que eu estou dizendo. Mas para mim faz muito mais sentido ser os árabes do que ser os corvos. Primeiro, os corvos eles têm muitas doenças. Então, eu acredito que Deus não usaria, né, os animais assim que transmitem doenças para trazer o alimento para Elias. Sendo que os beduínos, sendo que os árabes que já passavam ali nas caravanas fazendo negócio direto. A gente vê isso no próprio José. A gente vê a história de José. José foi vendido por seus irmãos e foi para uma caravana que passavam ali, né? Era muito comum o comércio na época, eles passavam de uma região para outra e iam fazendo negócio, iam conversando com as pessoas. Então, para mim, Deus ordenou a esses árabes que quando passassem pela caverna, levassem para Elias o alimento. Pode ser que isso seja verdade, pode ser que isso não seja verdade, mas a forma que eu interpreto o texto, não quero colocar isso como uma doutrina, não quero colocar isso como um pensamento, é 100% certeza,
porque não é. Alguém, pessoal, para afirmar uma coisa dessa, essa pessoa tem que ser, português bem claro, tem que ser muito picareta, tem que ser muito herege para querer colocar uma ideia fixada dessa na cabeça de alguém. Para mim, pessoal, por não ter o sinal maçorético, eu interpreto que sejam os árabes, beleza? Mas pode ser que sejam os corvos. Para mim, interpretação de texto é os árabes. Porém, isso não é uma certeza que eu estou afirmando, é um pensamento que eu tenho comigo, eu carrego comigo, beleza? E é o seguinte, pessoal, qual que é a moral da história, né? Independente se sejam os árabes, independente se sejam os corvos, isso não invalida o milagre que Deus fez. O milagre que Deus fez nesse texto, ele é muito mais importante do que quem tenha sido levado. Qual que é o milagre, né? Qual que é a mensagem em si? Deus protegendo o profeta Elias, Deus guardando com mãos fortes o profeta Elias, Deus sustentando Elias em seu caminhar, em seu andar, em seu deitar. Então essa é a mensagem principal do texto, que Deus cuidou de Elias, que Deus protegeu Elias, que Deus sempre esteve guardando o seu profeta. Independente se seja com corvos, independente se seja com cachorro, com leão, independente se seja não importa, com árabe, o mais importante é que Deus proveu o alimento para Elias. Essa é a mensagem que fica, Deus sempre cuida de nós. Seja usando um animal, ou seja usando um árabe, a proteção de Deus está sempre em nossa vida, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal. Ó, pessoal, eu estou sempre voltando agora, né? A gente está voltando a produzir os vídeos. Eu peço para que vocês ajudem o canal, porque o canal estava meio morto e agora a gente está revivendo ele. E eu preciso que você, não quer inscrever, não tem problema, não precisa se inscrever, mas clique aqui no gostei, dê o seu joinha e ative o sininho. E se você gostar desses vídeos, se inscreva no canal também, beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou mandar esse material aqui para vocês também lá no nosso grupo do Telegram, mas eu vou mandar em texto. E é isso aí. Deixe sugestões aqui agora para os próximos vídeos que eu vou estar olhando, beleza? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo e tchau, tchau!